Boa tarde a todos, boa noite a todos para quem está fora do Brasil, quem está aqui em Portugal ou em outros locais. Hora do Brasil, 17 horas, aqui em Portugal, 21 horas. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências, essa plataforma aqui que divulga e multiplica a doutrina espírita. Aliás, eu vou fazer uma propaganda aqui. Entra no canal Renovando Consciências, tem tanto conteúdo bom, gente. Vocês não fazem ideia de quanta coisa rica que tem no canal Renovando Consciências. Em simultâneo, também, o nosso programa de hoje, o programa Resenha Espírita, está sendo retransmitido pela Rai TV, também pela TV7, pela TV Secal, pela Web Rádio Fraternidade, pelo Centro Espírita Allan Kardec, pela Casa com Evangelho, e também lá no meu Facebook e no meu YouTube. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Todos bem-vindos. Esse é o nosso programa. Uma vez por mês, a gente está aqui com convidados novos, falando de doutrina espírita, temas relevantes, importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para facilitar um pouco, para tirar aquele fardo pesado, às vezes, que a gente carrega. E é por aí. O tema de hoje é um tema importantíssimo, já vou adiantando, um tema que toca muito de nós, que já tocou e que vai tocar também, tá bom? O tema de hoje, a gente já vai falar sobre o tema de hoje, já tem aqui um spoiler aqui embaixo, ó, desse lado. Mas eu quero convidar todos a irem lá na playlist, no canal Renovando Consciências, tem vários programas já gravados, se não me engano, tem 20 ou 30 já, que nós já fizemos, também lá no meu YouTube, no nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, coloca lá na playlist, procura o programa Resenha Espírita, tá ok? Esse programa aqui é uma resenha, um bate-papo, é uma troca aqui, para a gente estar conversando e, claro, a gente convida a participação de todos, para se tiver algum tipo de pergunta, se a gente souber responder, puder agregar também, de alguma forma a gente vai trazendo aqui, pontuando de acordo com as perguntas. Às vezes também, pessoal, vem muita pergunta, muita coisa, muito alô, muito beijo, e a gente tem que dar uma selecionada para conseguir construir o raciocínio aqui, tá bom? E o tema de hoje? Tema de hoje, luto e suas fases. Luto e suas fases é um tema sensível, sabemos disso. É um tema que muitas vezes parece que a gente está botando o dedo na ferida, mas não é para machucar não, tá, gente? É para a gente aprender de alguma forma, aprender ao quê? Aprender a lidar com o processo de dor, com o sentimento de perda, com o vazio que se encontra muitas vezes. E é tão necessário para tantos de nós que perdemos entes queridos. Muitos de nós chegamos à doutrina espírita através de processos de muita dor, com a perda de entes queridos, buscando entender respostas, compreender melhor para onde vamos, o plano espiritual, o que acontece além do grande vazio, ou do céu, ou do inferno, aquela história que muitos de nós aprendemos no passado. Então a gente vai tentar entender aqui como nós reagimos e, claro, como a doutrina espírita pode nos auxiliar nesse entendimento pós-morte ou pós-desencarne. Tá ok? Hoje está aberto a perguntas e respostas, a comentários. Já tem gente aqui dando boa noite, bom dia. Aliás, já tem pergunta aqui que eu vou trazer também, tá? Só interagir com o pessoal que está conosco. A Karine de Recife, Karine, eu não lembro agora, desculpa, Karine, eu sou ruim, eu troco tudo. Seja bem-vinda, Karine, boa tarde. A Dercy, lá de Matão, essa eu sei, lá de Matão, São Paulo, seja bem-vinda. A Júlia Petri, seja bem-vinda, Júlia. Que bom estar aqui conosco, boa tarde. A Maria Iriades, lá de Fortaleza, nossa amiga também. Boa tarde, Nelson e sua amiga. Gratidão por mais esse momento de reflexão. Tem já uma pergunta aqui que eu já vou lançar, ok? Mas vamos começar aos pouquinhos. Eu não vou colocar agora. Não esqueci da sua pergunta, não, tá? Rosiane. Já eu coloco, Rosiane. A Sandra também, nossa amiga, que está sempre conosco. Sandra, boa tarde. Seja bem-vinda também. Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho da nossa convidada, ok? É a Kátia Gomes, a nossa amiga que fala lá de Recife, Pernambuco, trabalhadora espírita, uma amiga, palestrante, divulgadora, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, aliás, apresentadora do programa
Saúde Mental e Espiritualidade, que eu já tive lá com ela também, por 2 vezes. Aliás, se alguém quiser ver o programa que nós tivemos juntos, o Saúde... perdão, agora me perdi aqui. Saúde Mental e Espiritualidade, né? Me manda uma mensagem aí depois pelo direct, pelo Instagram, que eu passo o link para vocês, tá bom? Kátia, seja bem-vinda, é um prazer, uma alegria te receber aqui por essa tarde e noite de hoje. A alegria e o prazer, a satisfação, né? É toda nossa. Tá me ouvindo direitinho, né? Perfeito, tá ótimo. A satisfação de estar aqui com vocês é muito bom, é muito grande, né? Quando vamos falar de algo que nos toca em profundidade. Então, fico muito feliz de estar aqui com o Nelson. Nós já tínhamos combinado, né? E eu não tive a oportunidade, não deu para fazer antes, mas é tudo no seu tempo, né? Gratidão, sim. Colega nosso do canal Renovando Consciências, estamos aqui mais uma vez. Obrigado, Kátia. É verdade. Para quem não sabe, a Kátia já estava agendando comigo já uma data no passado, aí não deu, mas como a Kátia disse, tudo no seu momento. Quanto mais de acordo com os temas que nos tocam muitas vezes, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, pessoal. Às vezes a gente acha que está falando para vocês, mas as histórias dos temas dizem muito mais sobre o nosso processo individual, sobre as nossas dificuldades também, um pouco da Kátia, um pouco do Nelson. Então, tudo que a gente estuda aqui para trazer para vocês, a conversa, vai sempre nos tocar também, tá, pessoal? Aqui não é mestre e alunos, não. Somos todos aprendizes. Aprendizes do Mestre Jesus, através da codificação, buscando iluminar os nossos caminhos, nos ajudar com as nossas dores, com as nossas dificuldades, tá bom? Vamos lá, só dar mais um boa tarde aqui para quem está chegando. O Altair Ferreira nos diz boa tarde a todos, seja bem-vindo, Altair. A nossa amiga Cristina, lá de São Paulo, que bom, Cristina, que você está aqui conosco também, boa noite. E a Kátia da Silva, também está conosco. A Kátia nos dando boa noite. Boa noite para você, Kátia. Pessoal, momento importantíssimo agora, é o momento da oração, momento que a gente para um pouco a correria, separa ali poucos minutinhos para se concentrar, para levar o pensamento, para entrar em sintonia e buscar nos conectar um pouco com a luz, com o amor, com a espiritualidade que nos acompanha. Vamos lá? Fechando os olhos, quem se sentir à vontade, claro, eu convido a orar junto comigo, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, por todas as oportunidades de estarmos aqui, vivenciando, encarnados, todas as experiências necessárias. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo teu amor, pela tua luz, por estender os braços para nós, nos chamando, nos convidando, nos aguardando a essa caminhada de felicidade. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, trabalhadores do canal Renovando Consciências, que permitem esse espaço online, mas que nos conecta através do coração, através dessa faixa vibratória, pensamento de amor, buscando esse conhecimento, buscando essa luz. Dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais um programa Resenha Espírita, essa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Oração feita. Não sei vocês, mas dá até um alíviozinho, sabe? Quando a gente leva um pouquinho, vai dar uma pazinha de espírito leve. Muito bem. Maria Iriades aqui conosco, a alegria é nossa também, querido, é uma honra e gratidão. Que bom, Maria, você está conosco, que bom. E a Rose também, Pascoal, aqui conosco, dando um coraçãozinho, palmas, seja bem-vinda. Já vou começar passando a palavra para a nossa amiga Kátia. Kátia, luto e suas fases, a palavra é sua. É interessante que quando a gente vai sendo preparado para fazer um trabalho, né, espiritual ou um trabalho material, nós vamos utilizando as ferramentas que temos, né, no nosso dia a dia. E eu acredito que todos que estão aqui conosco nessa tarde e noite, né, no Brasil e noite em Portugal, tem mais ou menos essa ideia, fazer um planejamento, montar
uma proposta, geralmente a gente vai para o caderninho e escreve. Então, a gente traz o luto e suas fases porque nós passamos por muitas percas. Do ano de 2019 para cá. Então, foram percas bem consideradas, né? E o que é o luto na sua essência? O luto não é perder apenas para a morte. E aí depois a gente vai dizer que nós vamos trazer que a morte, ela não existe, né? O espiritismo matou a morte. Mas isso é interessante a gente também compreender que mesmo nós sabendo, como espíritas, que a morte na sua essência não existe, nós também sentimos faltas dos nossos entes queridos. Né? Nós sentimos falta daqueles que viveram conosco essa existência. Porque se estamos nessa existência, estamos nela vivendo o agora. Esquecemos, pelo véu do esquecimento, que essa não é a verdadeira vida, a verdadeira pátria nossa. Mas, como somos seres ainda controladores, como somos seres que queremos estar de posse de algo, um objeto, seja ele o objeto, ser humano, um parente, um familiar, ou seja ele um trabalho, ou seja ele a perca de um membro, tudo isso se caracteriza como as fases do luto também. Mas o luto e suas fases, ele tem definido, e que aí eu gosto de ampliar mais, né? A definição dele é a negação, é a primeira fase. A segunda é a adaptação e a terceira fase é a aceitação. É quando a gente aceita, mas eu não vou, né, deixar a fase para lá, não. Eu vou trazer todas elas, né, descrevendo, conversando, mostrando, explicando. Mas para tal, eu vou trazer primeiro o termo luto. E esse termo luto está na obra de Freud, aonde a gente estuda, né? E essa obra é Luto e Melancolia, aqui da Companhia das Letras. Por quê? Porque essa companhia daqui, eu gosto dela porque a gente segue a risca. É uma única tradução. É a tradução do alemão para o português, direto. É como o nosso irmão Haroldo fez a tradução do Novo Testamento, do aramaico, hebraico, grego, direto para o português. Então, é interessante a gente ter esse cuidado, porque quando a gente vai pegando as outras traduções, a gente vai vendo que fica mais difícil. Por exemplo, eu tenho umas traduções, que agora esqueci o nome, mas enfim, que eu tenho alunos que chegam para mim e dizem que eu não sou professora, eles têm essa mania de chamar. Professora, enfim, mas vou dizer Kátia. Kátia, me diga uma coisa, eu não estou entendendo essa coisa. Eu estou começando do começo, mas o começo parece que é o fim. Tem isso também. Tem algumas traduções que são bem confusas, porque o tradutor vai trazer na essência, né, aquela tradução contextualizada ao pé da letra. Então, tem que ter o cuidado. Então, é por isso que eu cito isso. Não estou ganhando nada com isso, gente. Muito pelo contrário. A gente está aqui trazendo mastigadinho, não é não, Nelson? Para todo mundo. Então, nessa tradução vem assim, vem o termo luto, né? E esse termo, ele vem direto do alemão, que significa luto como tristeza. Então, o luto, ele vem derivado também de ser colocado como uma tristeza. O mesmo é equivalente no português. Então, ele é derivado, vem do derivativo do adjetivo de triste. Então, luto é tristeza. Se eu perdi um emprego, eu estou de luto. Eu estou triste. Eu estou preocupada com isso. Como é que vai ser daqui para frente?
né? Se eu perco um membro, mesmo que seja uma unha, nos faz falta, né? Então, a gente começa a entender agora o luto dentro dessa proposta. E as fases a gente vai trazendo as outras. E então, tem também a melancolia. Por quê? Passado o luto, alguns dizem que o luto, ele vem de 3 meses até 1 ano. Passando disso, já é um adoecimento. Outros já falam que temos que ter cuidado depois dos 3 meses, para não virar uma melancolia, porque é uma depressão trazida para os dias atuais, não é? Então, a melancolia, ela traz a definição, né, a melancolia cuja definição varia mesmo na psiquiatria. Então, na psiquiatria, ela é descritiva, que apresenta-se em variadas formas clínicas, cujo agrupamento numa só unidade não parece. É estabelecido e das quais algumas lembram antes afecções somáticas. Olha só, antes afecções somáticas. O que é o luto? É a perca de um objeto. O objeto da minha libido. A libido é do meu prazer, da minha satisfação. É um objeto que eu amo, que eu estou ali com ele diariamente. E eu perdi. Então, quando esse objeto é perdido, é natural que entremos num processo de adoecimento da psique, porque é natural que a gente vá sentindo essa falta. Porém, devemos ter o cuidado. E aí é quando se transforma numa somatização, né? Do que vem de uma psicogenética. Também devemos ter o cuidado, porque pode estar ali, guardadinho, aquele germe, e que logo, após um luto, eclode. Ele estava ali, germezinho latente. Né? Então, vamos trazendo algumas coisas, e você fica à vontade, Nelson, para conversar aí. As somáticas, aí eu vou trazer também o que é somática. No original, aqui caberia provavelmente o termo de orgânicas. Lembra? É orgânica. Vem de um processo que está lá adormecido, que eclode, que sai do meu organismo. Então, estava ali já predisposto, né? Pois uma doença somática ainda pode ser psicossomática, porque ela vem também derivada da psique humana. Então, é nesse sentido que a gente começa a entender, aqui são as filhinhas. O luto, ele exibe os mesmos traços, com exceção de um. Por exemplo, eu estou trazendo ainda alguns pontos. A baixa estima, quer dizer, se eu tenho uma estima baixa, ela será afetada. E aí é onde precisamos ter cuidado, né? Então, de resto, é natural que se mantenha o luto, que se viva o luto. Então, quando é que a gente conseguiu vivenciar esse luto? Né? Quando foi que a gente conseguiu vivenciar esse luto? Na pandemia, com aqueles que partiram pela Covid. Não é? Então, eu vou trazer aqui uma definição de luto, tá? Que é, o luto é quando você tem alguma perca, como eu já falei, seja de alguém, de uma perca de função, como perca de um membro, e etc, etc. Então, essa perca se dá por uma separação abrupta. Porque quando é a separação construída, que nós vamos ver logo mais lá na frente, com Dona Joana vai trazendo, construída por quê? Porque nós não temos, não é, essa construção acadêmica, que deveria ter dentro, talvez tenha, talvez não tenha, assim, na medicina, com certeza tem, mas não em profundidade, porque vai dar aquele aluno de medicina, como é que ele vai lidar com isso? Ele está ali com o paciente a vida toda e vai
lutar para que aquele paciente continue vivo. E, de repente, o paciente volta para o mundo espiritual. Ele acaba falecendo, morre. E aí, como é que fica a cabeça desse médico? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A medicina tem que trazer espiritualidade para dentro das academias para poder auxiliar esses médicos. E aí, me deixa aqui abrir um parêntese, Nelson, me lembra o doutor Sérgio Felipe, aquele médico maravilhoso aqui do Brasil, que está estudando com muita assiduidade a glândula pineal. É nosso querido irmão, confrade, espírita, né? E a sua filha foi com ele para Harvard agora, que é também estudante de medicina, e está se apropriando dessas novas propostas neurotípicas. Então, veja que coisa linda, né? Vai trazendo um processo, quer dizer, o pai já está aí, a filha já está chegando. Então, isso é muito lindo, porque ele está preocupado com seus colegas de profissão. E ele está preocupado em deixar eles confortáveis, para quando voltar para o mundo espiritual e dizer, nossa, eu consegui dar conta daquele papel, que foi ajudar os meus colegas. Os meninos que estão entrando, as meninas, os outros que já existem, já são mais maduros, porque velhos são as estradas, né? Então, continuando, né, diz assim, que nessa proposta nossa, a gente vai trazer aqui as 3 fases, que é a negação. Né? Entre 15 e 20 dias, a tendência é que a gente fique negando. O que é que a gente vai negar? E aí eu estou com alguns analisandos dentro do set analítico que estão passando por essa dor, por esse adoecimento, mas que não conseguiram ainda vivenciar o luto, porque tem tantas demandas para resolver, já estão há quase 5 meses. Porém, eu estou aqui, né? Vivenciou o processo, estamos aqui no processo com esses analisandos, uns que já têm mais tempo, outros que estão há 20 dias, outros que estão há 3 meses, 5 meses. Então, a gente vai trazendo essa consciência para eles de que é necessário vivenciar o luto. Mas as instituições, as empresas, os negócios não deixam. Porque é justamente isso. Quando se dá, né, o retorno ao mundo espiritual, à verdadeira pátria, quem fica precisa organizar a cerimônia, né, organizar toda aquela coisa. Então, se foi alguma pessoa que partiu e que ficou em presas, tem que mergulhar nos processos que são necessários. Então, aonde é que está a dor dessas pessoas? Está na negação. Mas elas não podem nem estar negando porque elas não tiveram nem tempo para viver isso. E existe, temos que ter essa contrabalança, tem que ter esse contrabalancear. A primeira fase é a negação, tá? Mas se eu não tive condições de viver esse luto porque eu estou dentro de uma empresa onde o meu cônjuge, o meu pai, enfim, deixou aquilo ali, eu tenho que ver como é que eu vou fazer, porque tem funcionários, porque tem isso, porque tem aquilo, enfim, e todo um processo. Vamos lá, aposentadoria, ficou, e agora? Tem que dar baixa, tem que dar entrada. Então, são muitas coisas, certidão de óbito, tudo isso é dolorido. Eu não tenho nem tempo de vivenciar esse luto. Como é que eu vou vivenciar esse luto? É claro que eu vou negar ele dentro de mim, porque eu preciso estar forte. É isso que eu escuto, sabe? Não. Eu tenho que estar forte. Eu não posso chorar na frente dos meus filhos. Eu não posso chorar para minha mãe ver, nem o meu pai. Eu não posso, eu tenho que estar aqui. Então, você aqui tem o direito de chorar. Chorar, gritar, espernear. É aqui, no set analítico. Você tem o direito. Então, a gente começa a entender que não é porque eu não queira, mas é porque eu fui colocada de paraquedas num negócio que eu nem sabia que existia. Então, como é que eu vou vivenciar esse luto? Se quando eu chego em casa, eu tenho que ser forte. Se quando eu estou na empresa, eu tenho que ser forte. Se quando
Então, e aí? Aí começa o processo dessa negação de entrar no automatismo, no adoecimento. Então, na hora que a gente vai sentindo, aí começa a ficar sem querer comer, aí começa a ficar com as taxas desorganizadas, porque a psique está desorganizada, porque é o momento que eu preciso vivenciar, e eu não dou conta disso. Então, essa primeira fase, ela vem nisso e a gente vivencia no automatismo. Quer falar, querido, alguma coisa? Tem tanta coisa para falar, né, Kátia? É um assunto que dá para a gente abordar de tantas formas. Mas eu vou pegar aqui uns pontinhos aqui que eu anotei, conforme você foi falando. Primeiro o que é interessante a gente entender é que essa questão das fases do luto, é importante ter essas classificações, exatamente para nos reconhecer e perceber o passar delas, de alguma forma. Tentar entender quando nós vivenciamos isso, ou no futuro, ok? Nós, necessitando vivenciar esses lutos da vida, essa classificação aqui que a Kátia trouxe, que eu gostei muito, luto como tristeza, nessa tradução direta, tristeza pela separação. Tristezas fazem parte da vida de todos nós. É utopia a gente acreditar que é só alegria, né? Aquela história, que bom seria se fosse só alegria, mas faz parte o altos e baixos nesse mar revolto da vida. Então não é sobre esperar o mar baixar e ficar tranquilo, calminho, é sobre aprender a navegar nesse mar revolto. É sobre construir uma jangada, de alguma forma, para lidar com as questões. E, de alguma forma, esse tipo de estudo, onde várias linhas da psicologia vão trazer um direcionamento, e, claro, a doutrina espírita, a gente está falando aqui sempre de espiritismo, para um pouquinho mais além, nessa interpretação pós-desencarne, e esse tipo de informação, não digo interpretação, esse tipo de informação que nos acolhe muitas vezes, que muitas pessoas que chegam em desespero completo, por falta de entendimento, como a Kátia disse agora, do nada, de repente, parece que explodiu uma bomba na vida da pessoa. E a pessoa fica desorientada, literalmente, sem saber o que fazer, como agir, o que eu faço agora. Como a Kátia trouxe essa classificação de 3, eu trouxe aqui de 5. Como a Kátia falou, tem uns que dizem de 3 meses a 1 ano, outros já falam 15 dias, 4 meses. São várias linhas para a gente entender, mas todas elas são muito semelhantes, e é um pouco disso que a gente vai falando aos poucos aqui. Mas o que eu quero trazer já uma pergunta aqui que eu separei, já vou trazer aqui, tá, Kátia? Uma pergunta logo antes da gente entrar. Opa, fui eu que saí ou foi você que saiu? Voltou a internet. Fui eu? Fui eu? Tá me ouvindo? Tá tudo ok, né? Maravilha, vamos lá. Vou trazer a pergunta da Rosiane aqui. Acho que a pergunta da Rosiane fala muito de nós, de alguma forma. Ou pelo menos vou compartilhar. A Rosiane pergunta: após a partida da minha mãe, há menos de 1 ano, de forma repentina, tenho muita dificuldade em ir ao cemitério e me dói muito saber que deixei ela lá, mas ela não queria ser cremada. Como lidar com isso? Eu vou tentar aqui, tá, Rosiane? E vou passar depois a palavra para a Kátia já, mas eu vou tentar aqui responder algo que é muito difícil, porque a gente está falando de dor. E é difícil teorizar dor, porque cada um sabe aqui dentro que bate, como bate, a intensidade que bate, ok? O que você pergunta aqui, Rosiane, é esse acesso a esse espaço físico, aonde? No cemitério, no caso, onde é um ambiente complicado, é um ambiente difícil, é um tipo de vibração complexa. E, além do mais, você tem ali uma vinculação negativa e esse enxergar da sua mãe naquele espaço. Então, claro que vai ser complicado acessar esse espaço novamente. Óbvio que vai ser complicado. Agora, vamos lembrar aqui o que a doutrina espírita nos esclarece, que a vida continua, que o que está ali são os despojos carnais da sua mãe, no caso. Com todo respeito, com a questão da visitação, não dizendo que tem que visitar ou não tem que visitar, isso vem muito do foro íntimo de cada um,
ok? Esse processo de escolha de cremação ou não, há alguma discussão no meio espírita sobre isso também. Tudo isso a gente tem que respeitar diferentes vertentes. Mas tentando responder para você, Rosiane, buscar a tranquilidade, que eu sei que é difícil, mas a tranquilidade que a vida continua, que o corpo fica, mas a sua mãe não se encontra mais lá, está no plano espiritual, seguindo a vida dela, caminhando, estando cumprida a missão dela aqui, o que ela veio para provar, o que ela veio para expiar. Opa, desculpa, é minha internet que está ruim? Voltei aqui. É a minha, né? Pessoal, vou repetindo, tá? Não sei se eu estou falando sozinho aqui, qualquer coisa, manda um sinal aí para mim. O importante é saber que tem data, tem prazo. O que eu quero dizer que tem prazo? Nós temos o nosso prazo, os nossos familiares têm os nossos prazos. Nós já nascemos com a data de validade no fundo da latinha, sabe? Não é assim diretamente, estou tentando fazer uma brincadeira aqui, tá, pessoal? Mas isso tudo é momentâneo, é uma passagem. Por muitas vezes a intensificação, a intensidade da dor, do jeito que ela vem, que nos acomete, pelo esse sentimento dessa falta, repentino ainda, como a Rosiane falou, abruptamente, nos dói incrivelmente de uma forma que é difícil, muitas vezes, controlar, e muitos de nós até pensamos em suicídio, para ir de encontro com esse ente querido. Mas a doutrina espírita aqui nos ajuda e nos auxilia, nos consolando de certa forma, demonstrando que esse reencontro vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas não será através do suicídio, atenção. Porque todos nós temos o nosso quinhão, todos nós temos o nosso trabalho, todos nós temos a nossa missão, o que fazer, o que provar, o que expiar, nesse período que aqui estamos encarnados. Então, Rosiane, o que eu vou dizer para você, como lidar com isso? De alguma forma, Rosiane, buscar informação que pode nos libertar. Essa informação que vai nos ajudar a nos adaptar à realidade, às vezes muito dura, como ela é. Porque ela vai ser dessa forma, tal e qual a perda dos entes queridos e a dor que vem de acordo com essa perda das pessoas que nós amamos. E é claro que é natural que aconteça isso quando a gente perde qualquer coisa. Se a gente perde um relógio que a gente gosta, a gente fica chateado. Claro que um relógio eu não vou comparar com um ente querido, mas quando quebra um copo que a gente gosta tanto, tem um carinho, a gente fica, poxa, meu copinho que eu tenho tantos anos, eu não tenho como comprar outro. É essa tristeza que bate. Mas a questão aqui, Rosiane, para tentar responder, para todos nós, é de alguma forma se adaptar, como agir ou reagir frente à realidade da vida. E a realidade de perder entes queridos, perder amigos, perder animais, perder entes queridos, a gente vai ampliar esse leque para sentimento. Isso faz parte da nossa caminhada. A pergunta é, alguém que encarnou dos 0 aos 100 anos, imagina quantas dores, quantas tristezas, quantas despedidas fazem parte da nossa vida, da nossa encarnação. Vou passar a bola para você, Kátia. Fica à vontade se você quiser responder, Rosiane. É um assunto importante. Você já respondeu, né? Claro. Mas, assim, a gente acrescenta, então, Rosiane, eu vou acrescentar como uma pessoa também, né, que vivenciou o luto recentemente pela Covid. Então, estamos aqui falando de situações, a perca de um ente querido, e essa perca, por exemplo, você nos diz que ela não gostaria de ser cremada, né? Mas, deixa eu te dizer uma coisa, a cremação é muito interessante, porque é o futuro do nosso planeta. Porque não é interessante a gente deixar os despojos materiais ali naquela terra, voltando, né, para ser alimento dos menorzinhos que precisam ainda. Então, a tendência é que nós possamos, né, trazer essa forma, inclusive sanitariamente, muito mais adequada. Então, eu perdi materialmente, e eu vou contar aqui rapidinho uma historinha,
que foi muito interessante. A minha irmã do meio, tá? Que nós sempre fomos muito ligadas uma na outra. Então, ela contraiu não, porque ninguém contrai, né? Ela descobriu um câncer de mama, que aparentemente tudo muito e resolveria rapidamente. Descobriu em dezembro, em fevereiro começou o tratamento e as coisas foram acontecendo. Porém, ela tinha muito medo de pegar Covid, mas ela não tomou as vacinas. Eu não sou aqui a favor nem contra. Eu tomei, mas não tomei todas. E nem tomo mais, enfim. Então, nem sou a favor nem contra. Então, o que acontece? Tudo bem, se eu não fosse espírita, eu me pegaria nisso aí. Concorda? Pois eu sou espírita. E ela não era. E aí, as coisas foram acontecendo. Então, no período de muito frio, ela pegou um gripe muito forte. E ela ficou com medo de ir para o hospital. Mas aí, ela teve 2 desmaios dentro de casa. Então, teve que ir. E quando chegou lá, foi feito os exames e realmente deu Covid. E aí, com 15 dias, estávamos nós sempre falando pelo celular. No Zap, fazia videochamada, ela mostrava, a gente conversava, e etc, etc. Quando foi com pouquinho tempo, 16 dias, ela teve uma piora por uma contrariedade ali dentro. E essa contrariedade fez com que ela tivesse uma embolia pulmonar. Entende? E aí ela precisou ser socorrida para a UTI emergencial e foi entubada. Agora, ali, eu não sabia. Estava eu na minha casa, em Recife, ela em Caruaru, que é uma cidade próxima, que é onde eu nasci e onde minha família toda mora. E eu estava fazendo o evangelho no lar. Eu recebi o áudio, mas eu não ouvi. Então, que ela tinha ido para a UTI, eu não ouvi. Isso foi às 17 horas, o evangelho é às 21h30. E aí eu fui, fiz o evangelho. Quando estou eu no evangelho no lar, de olhos fechados, fazendo a prece, eu não conseguia conter as emoções no meu coração, que acelerava descompassadamente. O meu marido, ele notou que eu estava diferente, e aí eu disse com a voz trêmula: comande o evangelho, eu não tenho condições. E não sabia o que se tratava. Porém, estávamos em 3, em 4. Eu, minha filha, a amiguinha dela e ele. 4. E sobrou 2 cadeiras. E eu, de olhos fechados, sinto a presença da minha irmã. E a minha avó materna, a mãe da nossa mãe, ao lado dela em pé. E o meu cunhado, que já havia desencarnado há 2 anos, na outra cadeira ao lado do meu marido. E ela ao lado meu, e ele ao lado do meu marido. E minha avó atrás. Isso é uma coisa que eu não vejo, eu não escuto, mas eu estava ali. Quando terminamos o evangelho, eu senti todas as sensações que ela sentiu antes de ser entubada. Porque o estresse respiratório, toda a angústia, toda a agonia. Finalizamos o evangelho. Eu disse, nossa, que sensação horrível essa que eu senti. Meu Deus, que coisa horrorosa. Terminamos, passou. E aí eu fiquei feliz porque eu vi que em espírito ela estava aqui. Porque ela não é espírita, mas ela já fazia o evangelho conosco quando estava em Recife para fazer o tratamento. Olha a importância, gente, do evangelho no lar. Olha a importância da ligação da gente com a espiritualidade, com Deus, com o divino, com a casa espírita. E eu fiquei assim, impactada. Saímos do evangelho, aí a mesma pessoa, já não sentia mais nada. Passou. Fui pegar meu celular, quando eu ligo no áudio,
as mesmas sensações que eu estava sentindo, a minha sobrinha gravou para que eu ouvisse ela tendo estresse respiratório, para que eu corresse e pedisse auxílio espiritual. Minha sobrinha não é espírita, é evangélica. Entende? Então, eu não ouvi. Então, daí em diante, passaram 15 dias. E eu sabia que ela já não mais estava ali. Eu já tinha certeza. Fui visitar na UTI, que eu não cheguei a visitar. Porque quando eu botei o pé na parte que seria a UTI, o médico olhou para mim e eu disse, doutor, eu vim visitar minha irmã. Porém, eu já sei que ela não está mais aqui. Ele olhou para mim assim, ele ficou sem entender nada. Eu disse, tudo bem, fique tranquilo, o senhor não está entendendo nada, mas eu não vou visitá-la, porque eu sei que ela já não mais está aqui. 2 dias depois, estou eu já em Recife, isso em Caruaru, estou eu em Recife, fazendo a minha meditação às 5 horas da manhã, quando ela vem a mim e se despede. E eu estou em meditação, em estado de vigília, eu não estou dormindo, estou em meditação, saí, fui para a sala meditar. E ali eu senti, na meditação, ela, só que não via o rosto nítido, ela de lado assim, e ela com o cabelo grande, solto, um vestido branco, só que não é esse branco que a gente está acostumado a ver, tudo muito diferente, é tudo muito diferente. E aí a nossa avó materna e o seu sogro, os dois ao lado. E mentalmente eu dizia, nossa, vocês estão aqui com ela, que coisa linda. E aí ela dizia assim a mim, minha irmã linda, que eu amo demais. O que é que eu faço agora? Eu disse, mas não é possível que nessa hora você me faz uma pegadinha dessa. Você é danada para fazer isso comigo. Você vai comer uma coisa, pergunta o que é que come. Você vai fazer isso, pergunta... Não, agora não venha me pegar, não. Gente, isso tudo na meditação. E aí ela disse, minha irmã, eu não havia. Tudo é mente a mente. É assim que os espíritos conversam conosco. E aí eu disse, não, senhora, não vai me pegar nessa pegadinha, não. Aí ela, num lugar verde, belíssimo. E aí foi quando eu olhei para minha avó, e olhei para o seu sogro, e eu disse, já entendi. Eu disse, meu amor, que eu te amo, vai e não olhas para trás. Finalizamos a meditação, 30 minutos, o telefone toca, e aí eu digo, alô, é minha sobrinha, tia, olha, eu acho que tia, aí disse minha irmã, ela foi chamada, minha outra sobrinha, no hospital. Eu disse, não, ela já não está mais, já não está há 15 dias, e agora ela não está mais mesmo. Eu vou me preparar, que eu já vou descer para ir. Aí a outra começou a chorar. Tia, toda vez que acontece isso, a senhora me diz, e acontece de fato. Eu disse, com a sua vovozinha aconteceu. A gente viu juntas. Então, veja, isso é um pequeno trecho. E veja, eu não a vi hora nenhuma mais. Foram 30 dias dentro de um hospital, 15 vendo pelo WhatsApp, e mais 15 que já não existia mais, só o corpo. Então, o que acontece? Tive todas as negações. Tive sentimento de culpa, tive raiva, revolta, tudo. Respirei fundo, com 30, 60 dias, já estava no outro processo. Nesse processo de adaptação, no processo de me adaptar àquele novo mundo, Rosiane e outros colegas que estejam aí. Aquele novo mundo que eu não teria mais ela comigo. Porque ela não estava materialmente mais, porque ela decidiu. Porque se ela fosse ficar, ela ficaria com muitas sequelas, e ela, sabendo minha irmã, como eu sei, não iria ficar nada feliz de estar sendo limpa, tomada banho, não sei, por outras pessoas. Então, a misericórdia divina é perfeita. Ela nos dá a condição de entendermos a fisiologia da morte, como diz Dona Joana. É uma fatalidade biológica, gente, a gente vai nascer. Olhe, para nascer é tão pior, porque a gente não quer vir de jeito nenhum.
Mas a gente precisa vir, né, não, Nelson? A gente não quer vir de jeito nenhum. É uma confusão tão grande lá em cima, e arenga, não sei o quê. A gente desce. Quando a gente desce, a gente não quer voltar. Pelo amor de Deus. É melhor que a gente volte. E volte para a verdadeira pátria. Com exceções. Não voltar pelo suicídio. Não voltar pelo desespero. Não. Olha, a gente está aqui em 2 telas, que vocês estão em casa. Todos os nossos entes queridos estão conosco, escutando a gente falar, estão aqui com a gente, dizendo, nossa, que bom esse conforto que ela está dando tanto a mim, que já parti, e que ainda estou nessa angústia, quanto aos meus que estão aí. Então, a gente precisa dessa adaptação. Então, Dona Joana nos traz que o processo, porque veja, o processo de desenvolvimento celular, nas suas contínuas transformações, alcança um momento no qual cessa. A gente precisa cessar, dando início a outra ordem de fenômenos transformadores. Que ordem é essa? Agora a gente está livre. Feche os olhos materiais e vai. A consciência leva a gente para onde a gente quiser estar. Quer falar, querido? Queria dizer que história bonita, Kátia, que você compartilhou conosco. Que história que imagino que muita gente se emocionou aí, imaginando, né, esse processo do desencarne. Muita gente não sente, não percebe. Outros sim, por uma mediunidade mais aflorada, tem um contato maior ou não. Mas o importante de toda essa lição aqui, a mensagem que a Kátia está passando, é esse período natural. Olha a palavra, natural. Mas é difícil lidar com essa naturalidade, né? Aí que está a questão. É natural, a gente já sabe que vai morrer. Todo mundo, é a certeza da vida de todos, é o desencarne e a morte, por mais ou menos tempo. E aí eu vou agora puxar aqui, já vou trazer o pessoal do público, tem muita gente aqui falando conosco, mas eu vou trazer aqui as fases que eu anotei também. Tá? Que são, um pouquinho mais ampliado só, mas na verdade está falando da mesma coisa. Primeira negação, como a Kátia falou, negação a gente vai colocar assim, mais ou menos, imagino eu, naquele primeiro momento, aquele primeiro baque que a gente não quer acreditar, acha que é mentira, não pode ser, tem alguma coisa de errado e não aceita aquilo. Não. Algo que nega, não é verdade, apesar de saber que é verdade, mas é o primeiro baque inicial. Depois, o segundo momento seria a indignação, ou a raiva, ou a revolta, aquele momento que a gente briga, porque não quer aquilo, e porque eu não quero, aquele impulso quase que instintivo, de alguma forma, a gente pode categorizar assim, comportamental, de alguma maneira, que a gente vai brigar por aquilo que está nos desagradando, uma luta. E nessa história de briga, a gente briga com a história e briga até com Deus. Briga até com Deus. No momento de raiva, briga com Deus. E aí vem vários questionamentos, por que eu, o que acontece comigo, e por aí vai. Quando a gente leva muito para o lado pessoal, porque a gente tem um pouco dessa mania, vê se alguém se identifica aí, tá? Não estou criticando ninguém, é só uma análise aqui em conjunto. Estou falando um pouco de todos nós, estou falando um pouco do Nelson, um pouco da Kátia, um pouco de todos nós. Começamos a se questionar assim, por que eu? Calma. Como assim eu? Somos espíritos que reencarnamos, sim, juntos, em sociedade, em família, nos amamos, claro, mas calma lá. Ao planejamento reencarnatório, a gente está junto para se fortalecer, para resgatar questões de passado, tudo isso, mas calma lá. Vamos relembrar, somos indivíduos. A nossa caminhada é individual, se amando, nos apoiando uns aos outros. Mas vamos tomar cuidado para esse lado personalista de levar aqui, ó, porque eu? Aí entra naquela esfera, porque Deus me levou quem eu amo? Calma. Deus não tem nada contra você, é a caminhada desse irmão, dessa irmã. É o momento nosso. Como daqui a pouco nós vamos, e outros entes queridos também vão ficar aqui, um amigo, um primo, um irmão, um outro familiar, uma mãe, um tio, um filho. Então é esse ciclo desse entendimento que talvez a gente consiga analisar de uma forma diferente. E tendo atenção, claro, essa culpabilização, como a Kátia falou, muitas vezes a gente entra
Cuidado, tá? A culpa foi minha, porque se eu tivesse feito aquilo naquela hora, talvez não aconteceria. Pessoal, vai acontecer com todos nós. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. E os encarregados espirituais estão aqui exatamente para nos, entre aspas, tá, pessoal? Ligar e nos desligar. A encarnação e o desencarne. Ok? Foge, muitas vezes, ao controle que nós gostaríamos de ter. E acreditamos que a culpa é minha porque eu tinha o controle, às vezes uma sobrevida, uma coisa... Calma, cuidado. Porque esse momento da culpabilização, quando a gente pega um chicote, um fardo que não é nosso, isso acontece muito. Acontece muito. A gente pega uma culpa, uma responsabilidade que não tem nada a ver conosco. Ok? Então, eu estava aqui na indignação, revolta, né? O terceiro é a barganha. A barganha. É quando a gente começa, de alguma forma, a negociar, a barganhar uma troca com Deus ou com o divino, ou dentro da crença de cada um, tentando fazer um escambo mental, mesmo através de orações. Atenção, não é criticar, a gente está analisando aqui as fases, para quê? Para nos perceber. Talvez tentando responder, voltando aqui a Rosiane, que nos perguntou. Rosiane, tenta entender que fase você está. Vamos perceber como é que a gente pode pular para a próxima fase. Atenção, essas fases são necessárias. Como a Kátia compartilhou conosco, é passar de uma para outra. Às vezes a gente pode pular uma direto para uma outra, ok, mas entender esse passo a passo, entender esse processo. Depois, o quarto ponto, a gente tem aqui a depressão, mas não entrar em depressão. Mas esse momento de tristeza profunda, quando essa ficha cai, quando bate, às vezes a gente bate no fundo. E é normal ter tristeza, pessoal. É normal chorar, é normal sentir. Claro que a gente vai sentir mais ou menos, mais intenso ou menos intenso. Mas tendo atenção para isso não virar uma questão crônica, dessa tristeza permanecer conosco. O que eu quero dizer? São aqueles casos que a gente conhece muito, o senhor provavelmente já ouviu falar, do fulano que perdeu um filho, já 12, 13, 15, 20 anos, e ainda está ali doendo como se tivesse sido ontem, de uma forma, de uma intensidade violenta, e a pessoa não consegue, infelizmente, seguir a vida dela, virar a página, entender que esse processo de desligamento, esse espírito que se foi, está na pátria espiritual e seguiu a vida dele, e que nós aqui temos a nossa vida para viver. Isso é importante. E por último, eu já vou passar a palavra para a Kátia agora, é esse processo de aceitação que ela falou. Aceitação que a vida segue. Aceitação do desvinculação de vidas, mas não das histórias, não de sentimento. Porque é o sentimento que nos liga. O amor que nós temos um pelos outros, esses entes queridos, vai continuar e continua. O que não tem mais é que a esfera física, carnal, mas o que nos liga continua igual. Esse amor, nada é abalado. A história que vivemos juntos, de tantas alegrias, de tantos prazeres, de tantos sorrisos, vai continuar. Claro que é um desafio. É fácil falar aqui, né, gente? Mas só quem sente sabe, e é quase compartilhado. Se a gente não sentiu, ou não sente agora, um dia, muito provavelmente, a gente vai ter que passar por essas fases de luto. Portanto, vamos aprender, vamos tentar, de alguma forma, diminuir esse peso, de acordo com essa informação toda, que pode nos auxiliar com muito esforço a essa adaptação. Kátia, passa a palavra. E é interessante você trazer essa parte, porque, assim, a gente também tem que entender, e depois eu vou trazer um pouquinho, né, o processo do adoecimento. Porque, né, pode ser que já tenha pessoas aqui conosco agora, ou posterior, para vir assistir, que esteja com um parente, um ente querido, com alguém, né, que está adoecido. E depois eu vou trazer outra historinha também. Então, a aceitação, como você já falou, querido, inclusive Dona Joana nos traz essas 5 fases, né? Porque Carl Gustav Jung, ele fala dessas 5 fases, que também são as fases, por exemplo, eu entrei por elas, eu entrei por essas fases, e olha, sou espírita,
né? Leio, frequento, mas entrei, porque existiu dentro de mim a culpa, a raiva, o ressentimento, sem falar que muitas vezes a indignação, que não foi da minha parte, mas da parte dos outros familiares, que não são espíritas, que não têm a consciência do que é espiritismo, de que a vida continua, que entraram pelo processo de descompensação, desequilíbrio emocional. E aí adoece aqueles que não adoeceram. Né? Então, quando se tem pessoas que são histéricas, ditas histéricas na família, pessoas que têm suas comorbidades mentais, pessoas que têm processos de ordem psicológica, essas pessoas, a tendência com suas paranoias, neuroses paranoicas, é transferir os seus sentimentos para o outro. Então, não apenas para o que se foi, mas para aquele familiar que é mais tranquilo, que é mais sereno, que está de boa, né? E transferir essa dor. Então, isso eu vivenciei, todos esses conflitos dentro de uma família tão pequena e que cada um é de um jeito. Então, é necessário que nós tenhamos a paz. E aí me fez lembrar um velório que eu fui, do marido de uma grande amiga, que eu fiquei impressionada. Gente, eu quero morrer dessa forma. Eu não vou mentir, falei assim mesmo. Eu quero morrer, quero ter um negócio assim. Olha, quando eu entrei no velório, gente, parecia que eu estava numa casa espírita. Tamanho era a atmosfera espiritual. Pasme, eu não vejo, eu não escuto, viu, Nelson? É tudo percepção. Eu tenho que viver fazendo exercício da percepção extrasensorial, amigo. É muito mais trabalhoso. Porque, agora, talvez eles me poupem porque eu tenha um certo medo. Quem disse que espírito não tem medo de ver espírito? Claro que tem. Porém, né, existem as fases que você vai desenvolvendo. Então, hoje, se eu disser que eu tenho medo, não tenho mais. Porém, é aquela história. Quando eu cheguei nesse ambiente, eu disse, gente... Aí comentei com meu marido, eu disse, gente, que coisa espetacular. Eu quero médico, espírita, trabalhador. Um processo da morte foi um câncer. Foi. A esposa é uma fofa, também espírita, biomédica, hoje psicóloga, etc. Ela sente falta, sente, claro, mas... E naquele momento poderia ser um tumulto. Não foi. E sabe? Então a gente, eu me lembrei agora de Emmanuel. Gente, até para morrer a gente tem que ter educação. Porque Emmanuel disse a Chico, que é isso? Morra com educação aqui dentro do avião, né? Então, assim, são coisas. A gente tem que brincar, gente, porque é um assunto tão... que a gente tem que trazer umas brincadeiras de vez em quando, para poder a gente entender. Mas o que eu estou falando foi real. E aquilo me impactou de uma forma, porque eu estava tão acostumada, que eu venho do interior, que tudo é muita dor, muito choro, muita gritaria. E eu digo, eu não quero isso para mim. Eu tinha pavor, amiga Rose, né? Que falou aí eu tinha pavor de cemitério. Quando dizia assim, vai para o cemitério, eu digo, vou nada, estou fora. Detalhe, eu agora lembrei. No dia do enterro da minha irmã, eu fiquei em casa com a minha mãe. A minha mãe tem mediunidade, evidência, enfim. E aí, eu fiquei com ela, para ela não ficar, claro, sozinha, e ia levar ela para o cemitério, porque a gente não viu ela, ninguém viu, sabe? Porque eu acredito que é um luto muito dolorido esse. Porque você não fecha, a mente não fecha o luto, né? Porque vivenciar o processo faz com que você vá se despertando e se libertando. Então, o que é que acontece? Foi quando fecharam a porta, foram todos, e ficou eu e mãe. Quando a gente fechou a porta, eu escutei, tô fora que eu não vou, tô forinha que eu não vou para esse lugar, vou ficar aqui com vocês, vou tomar um café. Minha mãe olhou para mim,
eu olhei para ela, eu não vejo, ela disse, você está vendo alguma coisa? Eu digo, eu não vejo nada, a senhora que está dizendo aí. Aí ela disse, sua irmã está aqui. Eu disse, eu sei, vamos tomar um café, Sandra? O nome dela é Sandra. Botamos uma xícara, eu, ela, minha mãe começou a chorar. E aí eu respirei fundo, eu disse, minha irmã, fique aqui. Não deu 5 minutos, ela já não mais estava. Então a espiritualidade levou, não viu nada, não foi nada, porque ela tinha pânico de cemitério, de escuridão, de tudo. Mediunidade ostensiva, mas tinha medo. Então os espíritos não vão fazer isso para castigar. Não existe isso. Então, a mãezinha sua, com certeza, e aí voltando para a cremação, são 15 dias de espera na fila para ser cremado. Fique tranquila que sua mãezinha se desacoplou, foi embora. 72 horas é dito pela espiritualidade que é feito desligamento total. Não vai acontecer, não aconteceu nada. Tire seu sentimento de culpa, minha irmã. Tire. Não fique com esse sentimento. E digo mais, ela quer que você seja feliz, ela quer que você vá vivenciando o processo da aceitação, porque ela, com certeza, já aceitou. Ela está preocupada apenas com você. Agora, você precisa se libertar. Você precisa seguir esse caminho lindo. Sabe, aquele caminho de girassóis que está esperando por você, minha amiga. E vocês que estão nesse processo, né? Quer falar, querido, alguma coisa a mais? Eu quero que é importante isso que você falou, Kátia, porque muitas vezes a gente esquece que o ente querido que se foi está registrando tudo, nosso pensamento, nossa vibração, nosso sentimento. Okay? E ele também está no processo, ou ela, na caminhada do lado de lá. Então, muitas vezes, a nossa vibração, sendo boa ou sendo ruim, lá está sentindo. Então, esse trabalho também, essa atenção, muitas vezes, por que a gente está vibrando? Façamos também por ele, que está necessitando. Sabe aquela história de que faça uma oração para que desencarnou? Não é só fazer oração e na igreja, no centro espírita, botar o nomezinho no desencarnado, não. É que em pensamento, em sentimento, como é que nós, quando lembramos, como é que está batendo isso? Como é que está o nosso sentimento? Como é que está o nosso estado mental? A nossa vibração a partir daí. Então é importante a gente ter essa consciência também por esses irmãos que foram. Como é que a gente pode ajudar? Ok? Vamos fazer trazer uns comentários aqui que bastante gente apareceu. A Rosa Maria nos diz boa tarde, luz e paz, que o Mestre Jesus abençoe todos nós. O nosso amigo Paulo Eduardo, lá de São Paulo, que já foi nosso convidado aqui. Que bom, Paulo, que você está aqui conosco também. Espírita, trabalhador. A Edivânia Bezerra, nossa amiga, seja bem-vinda. A Neuza Ribeiro, que também está conosco sempre. A Sônia Lopes, nossa amiga também, boa tarde a todos. A Cristiane, nossa amiga lá do Paraná, seja bem-vinda, Cristiane, que bom que você está aqui. Maristela Amaral, boa noite. Domingos Cipoleta, também nosso amigo, tem sempre aparecido conosco nas lives, seja bem-vindo, boa tarde. Ilza Rabelo também, nossa amiga que está aqui conosco. Olha aqui quem apareceu agora. Essa a Kátia conhece, é o Júlio Poderoso, nosso amigo também, que está aqui conosco, já foi também o nosso convidado aqui, o Júlio, já há mais de um ano atrás. Que bom que você está aqui conosco, Júlio. A Juliana nos dá boa tarde a todos, com muita luz. Boa tarde, Juliana. A Cristiane Clementino, boa tarde, gratidão. Tem um comentário enorme aqui que eu não vou botar para vocês, tá? Para ali também, estou dando uma filtrada aqui, nada pessoal, tá, pessoal? Para a gente continuar. A Carminda, com a bandeirinha de Portugal, imagino que você esteja aqui, minha vizinha, né, Carminda? Seja bem-vinda também. Essa aqui deve ser parente, eu não conheço. A Tavares. Elizabeth Ferreira Tavares. Boa tarde, Elizabeth, seja bem-vinda. A Ilza Godinho, lá de Blumenau, seja bem-vinda também. O nosso amigo Cristiano, que é lá de Esteio, Rio Grande do Sul, que agradece aqui, eterna gratidão, Portugal, que bom. A Maria Henriques, que está aqui em Portugal, nossa amiga, que está sempre também.
norte de Portugal. Seja bem-vinda, Maria. Rosemary nos dá boa tarde. E a Selma aqui compartilha conosco. Vamos compartilhar rapidinho. Meu pai faleceu de câncer há menos de 60 dias. E tenho a sensação de que a qualquer momento ele vai chegar em casa. Muito embora eu estivesse ao lado dele no último momento da sua vida. Está nesse processo, né, Selma? Acho que é um pouco disso que a gente está compartilhando agora. A Ilza também compartilha conosco que tristeza faz parte da vida. Eu passei por isso. Meu marido desencarnou e eu fiquei com 7 filhos, não tive tempo para o luto. Tinham 7 filhos para cuidar, mas Deus cuidou de mim. Mas eu ser espírita, isso me ajudou muito. Obrigado, meu Pai do céu, que nunca me desamparou. Que bonito, Ilza. Que bom e que dificuldade, imagina, com 7 filhos, né? Eu acho que é um pouco o relato na prática, que a Kátia estava dizendo, que às vezes a gente não tem nem tempo, porque a vida vem nos engolindo, né? Que a Rosemary nos traz o seguinte, frase do Chico Xavier: saudade é o amor que vai e o amor que fica. Está no filme As Mães de Chico. Obrigado por compartilhar conosco, Rosemary. A Ilza nos diz que foi muito difícil, mas hoje meus todos encaminhados, todos os filhos, né? São 2 filhos mais novos, são empresários, alegria de saber que Deus abençoou, que bom. A Rosemary diz, continuamos em prece pelos nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual. A Lena, nossa amiga do Rio de Janeiro, nos dá boa tarde. A Ana Maria, boa tarde a todos. Quanta gente, hein, pessoal? Estou vendo agora aqui, tem muito comentário. A Missilene, nossa amiga, que bom, Missilene, está aqui conosco, boa tarde também. A Rosa diz, penso assim também, Kátia. Quando estamos lá, bem, não queremos reencarnar. Foi naquele momento que a Kátia estava falando do processo de encarnar, que é mais difícil do que o desencarne. Que mais? Pronto. Tem mais comentário aqui, eu dei uma filtrada, tá, pessoal, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, a nossa resenha. E eu gostei aqui, vou falar, olha, eu vou até botar aqui, do Chico Xavier, deixa eu voltar aqui, a frase do Chico Xavier que a Rosemary trouxe. Saudade é o amor que vai e o amor que fica. Saudade é o amor que vai e o amor que fica. Tem uma frase, Rosemary, que eu gosto muito para falar de saudade. Saudade é a lembrança que fica. Olha que bonito. Saudade é a lembrança que fica. Essa palavra saudade, não sei se vocês sabem, mas só tem em português, não tem tradução. É uma palavra nossa aqui de Brasil, Portugal e países que falam português, que é uma definição de algo de muito sentimento, de muito sentimento. E é importante a gente falar um pouco de saudade, eu quero puxar por aí, porque sentir saudade é super saudável. Sentir saudade é saudável. É esse momento da lembrança das pessoas, do momento, das histórias vividas. E o choro vem também, e é normal, tá, pessoal? O choro de amor, o choro da ausência, desse querer estar, dessa lembrança. Até aí, tá tudo bem. Agora, olha só. O problema começa quando vem esse choro, mas já é um choro com outro tipo de sentimento. É um choro que ainda está vinculado a uma raiva, uma revolta, uma não aceitação. Então, se você, quando bate uma lembrança e você chora, se questiona. Tenta prestar atenção no sentimento que está batendo aí. Será que o que vem com esse choro? Vem só a coisa gostosa? Vem só o amor? Ou vem alguma coisa mal resolvida aqui dentro? Mal resolvida que eu digo, porque dá para resolver. O processo de aceitação ainda não foi concluído. Se ainda estamos num estágio de raiva, de revolta, de briga com Deus, de agonia, com sentimentos negativos nesse choro, vamos ter atenção para perceber, porque talvez acontece muito, tá? Essa história que a nossa amiga falou agora dos 7 filhos, fala, olha, não tive nem tempo, a vida parece que é uma cambalhota e já se passou 10 anos, mas olha só, passou 10 anos, mas ainda dá para avançar. Talvez a gente parou num estágio número 1, no estágio número 2 lá atrás, mas a gente pode fazer um esforço
E buscar trabalhar esse conteúdo que está nos fazendo mal, que nos corrói. Porque sentimento de raiva, sentimento de revolta, isso tudo, o nosso irmão que desencarnou, provavelmente já passou tanto tempo, e ele já está na caminhada dele, já está desvinculado, mas nós estamos presos ainda a sentimentos que não nos levam a lugar nenhum, a não ser o adoecimento da própria carne, o adoecimento da mente. Então, eu quero aqui fazer uma atenção, uma chamada de atenção, para quê? Para que a gente possa caminhar para um estágio melhor do que nos encontramos hoje. Se de alguma forma ainda o processo de luto te incomoda hoje, independente do tempo que passou, mas se tem aqui alguma coisa que está incomodando, que dói, que machuca quando você pensa, dá para trabalhar. Há recursos. Há recursos. Tá bom? Kátia, passo para você a palavra. Então, é interessante porque a colega colocou que há 60 dias, né, ela perdeu o pai. E ainda ela fica esperando ele voltar, não é isso? Eu acho que eu não sei quem foi que colocou. Tu consegue ver aí? Como é que é, cara? Repete para mim, por favor. Eu estou com várias mensagens. Não, uma mensagem que a menina colocou, a jovem colocou, que há 60 dias ela perdeu o pai dela. Tem aí, eu só não lembro o nome. É porque tem tanta mensagem aqui que eu estou meio perdido. Mas tudo bem. Aos 60 dias, né, ela ainda assim, ela acha que ele vai voltar. Mas olha, eu não sei o nome dela, mas veja só. Não ache não, tenha certeza. Ele agora está mais livre do que antes. Ele sempre irá voltar quando ele tiver a oportunidade. É Selma, isso. Achei, tá aí. Isso, é esse, é. Viu, Selma? Então, meu pai faleceu de câncer há menos de 60 dias. E tenho a sensação de que a qualquer momento ele vai chegar em casa. Muito embora eu estivesse ao lado dele no último momento da sua vida. Veja, você esteve com ele no último momento dele na carne. Pode ter a certeza que o tempo que ele pode se aproximar, que é permitido dele chegar junto de você, dele entrar em casa, dele vir estar com vocês por algum momento, porque nem sempre eles podem vir, né? E quando é permitido, eles não vêm só, eles vêm com os enfermeiros, porque eles ainda estão no mundo espiritual sendo tratados, porque o câncer, ele fica ainda no perispírito, então é preciso que seja diluído. E é interessante porque eu não ia trazer, mas eu trouxe esse maravilhoso livro, que é Terapias Espirituais, tá? Que é um compilado de Marcelo Saad, que organiza da AME Brasil. Então, aqui eu tenho... e aí, como a nossa querida Selma teve, né, há 60 dias, esse despreendimento do seu paizinho, que você está nesse momento, né, da adaptação a essa nova vida, esse novo retorno dele ao mundo espiritual, você pode estar dentro de você, né, ainda é natural, porque seria ilógico se você não sentisse isso. Porque quanto tempo você ficou com seu pai? Vai que você tem 30 anos, você viveu com ele 30 anos. Vai que você tem 40. Então, veja, são coisas que nós, né, devemos compreender. Não adianta a gente forçar a barra. E eu digo que é importante uma psicoterapia para que vocês, todos nós, possamos passar por essa etapa. Porque é uma etapa dolorida. E há 60 dias, nossa família descobriu, né, que o nosso querido pai está num processo parecido com esse do seu pai. E é muito rápido. É muito rápido. E quando a gente olha e diz, meu Deus, então nós ficamos
naquela fase agora do retorno a tudo o que aconteceu, que vai fazer 3 anos da nossa irmã, de novo, estamos de mãos atadas. Não. E aí, como eu tenho irmãos da segunda família, nós somos a primeira, temos da segunda família, então cada um tem uma forma de reagir. Existe as histerias, porque existe aqueles que têm outras religiões, porque eu sou a única espírita, tem outras religiões e que entram no processo de histeria, no processo de culpar, no processo de querer controlar, no processo de querer dominar aquele paciente como se fosse seu. Tudo isso a gente sabe que é o ego, o egoísmo, o egocentrismo, o controle. Eu não controlo a minha vida e eu quero controlar agora a vida do moribundo. Como assim? Então, a gente começa a entender as fases de cada um. É quando as personalidades, elas eclodem. Quando as máscaras são retiradas e as verdadeiras faces aparecem. Então, a gente, vivenciando um processo do medo da morte, como diz Dona Joana, né? O medo da morte, temos o medo da morte. Mas a morte não existe. É algo natural. E logo quando nós recebemos a notícia, eu sou muito de ir para a ação. Porque o Espiritismo me ensinou tanta coisa, me ensina tanta coisa, que não dá para mim voltar atrás do que eu fui há 23 anos atrás. Não dá. Daqui para frente, eu não consigo ter a mentalidade de 23 anos atrás. Eu tinha 30 anos. Eu estou com 53. Né? E a vida me mostrou outras coisas. A profissão, a minha vivência como individualidade, como filha, como pessoa. Então, o que eu vou agora trazer? Eu vou trazer dentro de mim as verdades que vão doer, mas que vão acalmar. Então, nem eu, moribundo, é o santo e nem é culpado, porque existe uma proposta ali, que o mundo espiritual sabe muito melhor do que nós. Então, veja, quantas coisas não se tem num luto, num saber que fulano recebeu um diagnóstico. Olha, quer dor maior do que receber um diagnóstico? Então, começa aí. A grande dor começa aí. E conversando rapidamente com o médico, eu disse a ele: doutor, o que o senhor decidir, eu assino embaixo. Porque eu não sou médica. É o senhor que vai tomar. Ele disse: não se preocupe, que vamos fazer o protocolo necessário. O protocolo que eu faço aqui na clínica, no hospital, é um protocolo americano. Eu disse: tudo bem, pode ser americano, brasileiro, pode ser o que for. É um protocolo que dá certo? Tá certo. E o que for tomado de decisão? A decisão será uma intervenção cirúrgica, já está assinado. A decisão é iniciar um processo com a quimioterapia, está assinado. A decisão é que não tem mais para onde correr, então vamos dar o melhor. E vamos começar, então, há 60 dias, estamos nós a fazer as terapias espirituais à distância, que ele é católico. Mas eu vou utilizar o que eu tenho nas minhas mãos. E aí tem grupos de pessoas que estão mandando reiki à distância, que estão mandando as terapias do toque, tem grupos espíritas de várias casas que estão fazendo as vibrações espirituais. De uma coisa eu tenho certeza, que ele está tendo uma grande assistência espiritual. Eu não tenho dúvida, principalmente quando eu me teletransporto mentalmente e conversamos, eu e ele, espiritualmente. E aí sabemos, de fato, que ele está com ele em si, né?
teve uma grande decepção, mas eu disse a ele, tudo bem, fica tranquilo, na próxima, vamos consertar. Então, não precisa ir embora, porque teve uma decepção. Fica mais um pouquinho. Se é necessário ficar para prestar conta mais, para poder ajustar mais, tem mais tempo. Se não, segue o caminho. Mas isso hoje é com tanta convicção, não dói como doeu a minha irmã. Não dói. Por quê? Porque eu já tenho a certeza de que eu tenho uma ferramenta potente, que é a minha mente, que eu posso ter a interlocução quando eu quiser. Então, é nesse sentido que nós devemos entender, todos nós, né, que devemos compreender que o Espiritismo é aquele que vem cumprir com a lei de Deus. Ele vem dar cumprimento à lei de Deus, à lei de Jesus, que é o amor na sua essência. Veja essa criatura dessa irmã Ilza, com 7 filhos, como que ela poderia vivenciar um luto se ela não podia nem chorar? Então, tinha que chorar só de noite, quando todo mundo dormisse. Mas a espiritualidade abraçou, acolheu e disse, você não está só, minha irmã. E ela passou. Então, foi dolorido, foi machucado, mas passou. Então, quantos de nós estamos passando por esse processo? Já passaram, vão passar, né? Quantos não tenham medo da morte? Porque a morte, quando a gente aceita, a gente compreende que é um processo natural. E Dona Joana diz, o medo da morte resulta do instinto de conservação, que a gente precisa se conservar. Tem medo, se conserva. Não, eu não vou ter medo. Em favor da manutenção da vida. Então, ela diz, a vida, no entanto, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação, no corpo como fora dele, o espírito. Por que que o moribundo, ele dorme mais? Porque é necessário ele se desenlaçar perispiritualmente, inclusive, né, nos momentos de prece. Eu já vi a minha querida avó materna, a senhora, sua sogra, da esposa atual, né, do nosso pai, lá, dando assistência espiritual. Gente, isso é muito lindo. Além de ver isso, ainda vi para além os nossos avós paternos. E é muito lindo porque eu tenho uma sobrinha por parte de mãe e pai, que é filha da minha irmã, que fica com ele. Noite sim, noite não. Desculpa, que o amiguinho, deixa ele passar. Que fica com ele noite sim, noite não. Em casa tem essas coisas, gente. E aí, nessa coisa desculpa, nessa coisa do noite sim, noite não, então, ela, né, disse a mim uma coisa que eu fiquei tão feliz. Ela disse, tia, toda noite, vovô faz as orações dele e dá a benção à mãe e o pai. Olha só. Será que ele não está vendo eles? Né? Então, os laços vão se afrouxando. E por que eu vou reter aqui? Porque eu sou egoísta? Porque eu quero junto de mim, mesmo que esteja doente? Não. Eu quero o tempo que for necessário. Eu quero que ele aproveite o tempo necessário. É nisso que a espiritualidade conta. Lembra daquele velório que eu fui? Eu quero aquilo. Ter tranquilidade. Me desprender numa paz, numa serenidade. E é interessante que ele tem vários tercinhos franciscanos. Eu adoro São Francisco de Assis. Então, quando eu viajo a Salvador, porque eu sempre trago um. E aí eu disse, meu Deus, que coisa linda. Então,
está muito mais assistido do que a gente pensa, e todos os outros que estão nos leitos dos hospitais, né? É isso que a gente precisa ensinar nas academias, né, nas escolas, em casa, o estágio da morte. A gente tem que trazer isso. É um debate natural, a gente precisa, porque a morte existe, é uma fatalidade que vai chegar para todos nós. Então, na educação pela morte, que aí a gente tem vários livros, né, que é de Herculano Pires, parece, ou Hermínio Celi Miranda, educação pela morte, veja que coisa interessante, é necessário. Pode falar, querido. Eu vou falar um pouquinho, só porque a gente já vai terminar, mas eu vou puxar por aí o que a Kátia falou agora. Eu anotei aqui, ensinar. Sabe por que ensinar? Porque eu digo, muitos de nós, temos ainda o costume de evitar. E falou negócio de morte, ó, bate na madeira 3 vezes. Sai para lá, não quero saber dessa história, não. Programa lá do Resenha Espírita, qual o tema? Luto e suas fases. Não, vou mexer com essas coisas, não, que vai que atrai. Então, não quero saber desse papo. Não quero, como se fosse evitar alguma coisa, que, como a Kátia disse, é o natural. Então, a educação nesse sentido, ensinar é aprender, ou aprender a lidar com fato difícil, sim, com fato doloroso, sim. Ninguém está passando pano aqui dizendo que, uhul, vamos morrer, festas e pronto. Tem até algumas culturas que fazem festa, mas não vou por aí, vou trazer aqui na nossa realidade. É um momento difícil, um momento doloroso, afastamento, a perda e tudo mais. Porém, com educação, com ensinamento, colocando isso com mais naturalidade, porque é natural. Só não é natural porque a gente fica evitando, correndo e fugindo de algo que já sabemos que vai acontecer conosco, com o próximo, com todos nós. Ok? Kátia, eu vou passar para você a palavra final. Se você quiser fazer alguma consideração, eu te peço para você fazer uma oração para fechar. E desde já, deixa eu aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que esteve conosco. Desculpa de não ter colocado comentário de todo mundo, porque senão a gente ia ficar aqui só lendo comentário, ok? Agradeço a participação, que bom que vocês estiveram aqui, interagindo, participando. Quem gostou dessa conversa, desse bate-papo, me manda uma mensagem, que teve 2 programas, quem chegou depois, a gente já falou isso no início do programa, que teve 2 programas que nós já estivemos juntos, aqui a Kátia e o Nelson, no programa Saúde Mental e Espiritualidade. Então, se vocês quiserem, eu passo para vocês o link depois, tá bom? Kátia, a palavra é sua. Nossa, só tenho a agradecer. Passa tão rápido, né? E a gente diz assim, nossa, 1h30. Né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, em especial, né, aos encarnados que estiveram aqui conosco e aos desencarnados que nos acompanham, que nos dão tanto suporte, né, aos nossos familiares, que a gente está morrendo de saudade. E o que a gente faz? A gente, ao dormir, faz uma bela prece e pede para nos encontrarmos com eles, mesmo os que estão vivos na carne, na matéria, em outros países, e que não podemos, mas à noite a gente se encontra, bate aquele papo. Inclusive, essa noite, eu não sei o que aconteceu, que eu sonhei que um menino dizia assim, você vai assistir tal coisa? Aí eu disse, não, que eu não tenho tempo, eu tenho que ler um livro por dia. Eu digo, gente do céu! Quando eu acordei, eu disse, um livro por dia? Então é espírito, porque na... Meu Deus do céu, dá não! Leitura dinâmica com a espiritualidade. Eu disse, gente do céu, então veja, para vocês verem que... Né? Nós, pobres mortais, eu dou conta de um por mês, e virar um por dia. Meu Deus, agora eu me lembrei dessa. Vai que, como o luto faz parte também de um processo de sonhos, não é? Que a gente vai trazendo do inconsciente, então está tudo junto. Então, gostaria de agradecer ao nosso querido Nelson. Muito obrigada, muito gostoso o seu programa, viu? E eu vou convidar você, já está convidado para você fazer o nosso programa ainda este ano. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida. Coloque lá depois na agenda, vou mandar para você.
E agradecer a todos vocês e convidar vocês também para participarem conosco no Saúde Mental e Espiritualidade, né, que é nas sextas-feiras, às 21 horas do Brasil. Eu não sei que hora aí em Portugal, acho que é 24 horas, né? Quase 1 hora da manhã aí. Então, não sei se todo mundo vai poder participar, mas se tiver com insônia, não tem problema. Eu digo que é um sonífero maravilhoso, melhor do que qualquer outra coisa. Então, querido, muito obrigada mesmo, viu? Um abraço fraterno para você, para Portugal e para todos os que estão aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Kátia. Faz oração para a gente fechar? Faço. Que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus e a Jesus, a Maria, a nossa querida Mãe amorosa, que foi nos emprestada por Jesus ali aos pés da cruz, que disse: mulher, eis aí teu filho, João, eis aí a tua mãe. Sendo assim, nós agradecemos à espiritualidade amiga, aos nossos anjos protetores, a todos que estiveram aqui conosco, aos nossos trabalhadores incansáveis da luz, que possamos levar essa mensagem aos 4 cantos, os rincões do nosso planeta. Sendo assim, quero agradecer a Jesus, mais uma vez, agradecer a minha irmã que esteve presente e que, por sua leveza, disse: gratidão, minha irmã, por você ser minha irmã. Sendo assim, tendo a certeza de que a vida continua, agradecemos a Deus por esta oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa. Que depois que conhecemos, não somos mais as mesmas pessoas. Sendo assim, damos por finalizado. Gratidão pela oportunidade. Muita paz. Muita paz. Obrigado, Kátia. Obrigado a todo mundo, mais uma vez, que está aqui conosco, ok? Pela presença. Até mês que vem, com mais um convidado, e volto a repetir. Se vocês gostaram do programa, vai aí no canal Renovando Consciências, tem uma playlist com vários programas, ou no meu YouTube, nt.Nelson Tavares. nt.Nelson Tavares. Beijos e abraços a todos. Até mês que vem. Tchau, tchau.